noite, meus amores, como estão todos? De volta aqui no Me Conta. E hoje eu converso com Daniel Orri. Pronunciei certinho, Daniel? Sensacional, treinou bastante, hein? Mas o Daniel tem um currículo brilhante e nós vamos falar para você como viver tranquilo gerindo o seu dinheiro. O Daniel, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, formado em engenharia pela Universidade Poli, administrador de empresas pela FEA USP. Caramba, doutor. Doutor não, mestre. Mestre. Mestre em finanças e marketing também pela FEA da Universidade de São Paulo. Ou seja, você tem 2 graduações. Tenho 2 graduações e um mestrado. Não bastava, por enquanto. E não bastava só uma graduação na Universidade de São Paulo, 2. É uma história bacana, mas acho que vai ficar para outro dia, a gente conta depois essa história. Que legal. E vocês que estão aqui, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre din-din, sobre dinheiro. Vamos conhecer quais são as melhores maneiras, técnicas, para que você possa viver tranquilo gerindo o seu dinheiro. Din-din. Como fazer, Daniel, para que nós possamos ter uma vida tranquila financeira? Bom, então uma coisa muito importante é que a tranquilidade, ela está muito mais ligada às pessoas e ao interno de cada um do que à condição externa, né? Muitas vezes a gente vê 2 pessoas semelhantes, uma está tranquila e a outra está absolutamente intranquila. O que não significa que a gente deve desprezar. Então vamos falar, por exemplo, fazer uma analogia, vacina, né? E saúde. Tem pessoas que têm uma saúde maravilhosa e essas pessoas, às vezes, não tomaram a vacina e estão tranquilas. Outras já tomaram a vacina e estão intranquilas. Então, a gente percebe que essa tranquilidade é uma combinação de um fator interno com um fator externo, tá? Então, é só uma pitadinha do que a gente vai falar hoje, né? São coisas externas que a gente pode criar, a gente pode colocar na nossa vida, mas, principalmente, o trabalho interno também é muito importante para que as 2 coisas juntas gerem essa tranquilidade financeira. Então, estamos falando a mesma linguagem. Quando você fala do trabalho interno, seria o autoconhecimento, seria para essa mudança de hábitos decorrentes, né, de um autoconhecimento, tá? Então, tem muita coisa. Quem está acompanhando aí a gente tem bastante coisa na cabeça. Agora começou a ficar, opa, acho que interessa ouvir sobre isso. Porque afinal de contas, o que eu faço para ganhar mais dinheiro? Arranjo uma fonte de renda extra, trabalho mais? Qual seria a sua ilustríssima, né? O que você diria para nós aqui, para os espectadores e para os ouvintes? Então, olha só, o que você pegou já? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Então, em muitas situações, isso é desejável, é uma solução, né? Mas nem sempre é a única saída. Então, eu quero falar sobre essas 2 coisas. Então, vamos começar falando sobre isso que você perguntou. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Então, evidentemente, durante a pandemia, principalmente, houve uma série de situações que fizeram as pessoas ganhar menos dinheiro. Quem estava empregado passou a perder o emprego, por exemplo, né? Imagina as pessoas da área de alimentação. Você deve ter vários amigos que trabalhavam aí ou com restaurantes ou trabalhando para os restaurantes e eles simplesmente fecharam, né? Então, aquela pessoa falou, e agora? O que eu vou fazer? Então, aí vem a atitude interna. Eu vou ficar chorando, né? Ou eu vou vender lenço. Então, essa é uma primeira, vamos dizer assim, distinção que a gente faz entre quem tem atitude positiva, constrói e vai atrás e quem vai ficar chorando. Então, muitas pessoas, aproveitando que os restaurantes estavam fechados, né? As pessoas não tinham lugar para comer, falaram, eu vou produzir alguma coisa, eu vou entregar, eu vou oferecer os meus dotes culinários ou enfim, todas essas coisas são possibilidades que você pode criar para você, ou não, ou ficar chorando. Então, você está falando aqui de atitude. Isso, atitude é fundamental em tudo. Você sabe disso. Você foi uma atleta olímpica. Olímpica não, mas uma atleta de alta performance. Sim, né? Fui uma atleta em nível nacional. Tive o privilégio de começar em nível internacional. Uau. Mas depois tive um acidente. Então, ok. Então, eu acho que isso me ensinou. Ok, é o acidente. É o que você falou. Tive um acidente, postergou um campeonato mundial que eu ia. Uau. Foi difícil? Foi. Mas eu fiz o que você falou. Vamos chacoalhar e o que tem para hoje? Qual é a atitude? E a gente sabe isso, né? Muitos atletas se defrontam com um acidente, por exemplo, eles podem falar que acabou minha carreira, já era, ou não, eu vou superar isso. A gente sabe disso, grandes exemplos, né? E isso acontece com todo mundo na vida financeira de cada um, às vezes diariamente, né? Às vezes você tem nossa, não contava com isso. Chegou uma fatura de cartão de crédito, meu Deus! Como é que eu faço para pagar isso daqui, né? Então, de novo, vamos voltar para a história da atitude e as escolhas que a gente pode ter. A escolha de gerar receita, gerar dinheiro, né, o din-din, como você falou, é uma escolha pessoal. Tem muita gente que, por exemplo, ao invés de buscar alternativas,
de usar os seus dons, os seus talentos, né? Tem uma parábola maravilhosa dos talentos. Adoro parábolas. Então... Você fala muito em parábolas? Eu falo muito em parábolas. Porque nós falamos... Falar em parábola é falar... em analogias, eu adoro. Exato. Meus filhos falam pra mim, mestres, mãe, você fica falando em analogia, mas é uma maneira de você não induzir. Então, e eu vou te falar exatamente, você coloca um conteúdo que essas pessoas, então, vão tirar suas próprias conclusões. Então, o mestre dos mestres, né, para qualquer que seja a religião, enfim, ele dava algumas pérolas pra gente. A gente olhava aquele negócio e falava assim, caramba, eu entendi isso ou aquilo. Então, essa parábola dos talentos, só para passar rapidamente, então tinha 3 filhos, né, que receberam talentos, que era a moeda da época. Então, cada um recebeu a mesma quantidade, do pai que foi viajar, foi embora. O primeiro pegou e enterrou. Ele falou assim, não vou fazer nada, porque quando meu pai voltar, eu devolvo para ele esses 10 talentos que eu recebi. O outro, que era né? Ele foi lá, festa, balada, gastou tudo, né? E falou, caramba, acabou tudo, né? E o outro não, um cara diligente, né? Falou, não, vou pegar esse talento aqui, vou usar aqui na propriedade, Enfim, esse cara construiu. E quando esse pai voltou, olhou pro primeiro e falou, o que você fez? Eu peguei os talentos e gastei, um monte de amigos, aí fiz umas festas. Cara, mas e aí? Não, e aí que acabou tudo. Eu falei, bom, tudo bem, mas você é meu filho, então você continua aqui comigo, desfrutando, mas eu não vou te dar mais dinheiro para você administrar, que você é um fracasso. Né? Ué. Seria, traduzindo para os dias de hoje, seria isso. Isso. O filho do meio, né, aquele que, vamos dizer assim, ele pegou o dinheiro e construiu. Obrigado. De nada, gente. Uma aguinha, que é um brinde ao dinheiro. Cheers. Com água, Com água, um produto econômico, faz bem. Aí esse segundo filho que pegou esse dinheiro e multiplicou, ele falou, nossa, você é muito bom, eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais, porque você sabe o que fazer com esse dinheiro, você sabe multiplicar, né? E beleza, fica aqui comigo. E aí o terceiro que pegou e enterrou o dinheiro, eu falei, e você? Ah, pai, eu achei que você era um cara muito mesquinho, você ia querer de volta, tá aqui o teu dinheiro. Peraí, mas você não fez nada? Você nem gastou, nem usou, nem investiu, multiplicou? Cara, você é um inútil. A tua presença aqui na Terra não vale nada. Ué, pensa bem, né? O pai podia ter colocado numa caixinha, então... É isso que, assim, a gente tem com relação aos talentos. A gente vai ter essa visão. Quando a gente recebe algum talento, a gente pode enterrar, não fazer nada. A gente pode pegar esse negócio e multiplicar, né? Estudar, treinar e virar um astro mundial, pode virar um astro nacional, enfim. Ou pode desperdiçar, né? Vamos dizer assim, usar mal. Então, eu acho que é a mesma coisa com o dinheiro que a gente pode fazer com os talentos que a gente tem. Então, você tem uma certa quantidade de dinheiro, você pode investir bem esse dinheiro, você pode gastar tudo de maneira, né, vamos dizer, maléfica até, ou pode não fazer nada. Eu acho que os piores casos são aqueles que você não faz nada. Né? Todo mundo aqui, que está ouvindo, recebeu inteligência, todo mundo está aqui trabalhando hoje nesse horário, são 8h10, né? Então, tem uma vontade, tem uma atitude aqui, que é pegar tudo isso e gerar alguma coisa produtiva para quem está assistindo. Né? Então, essa é a minha visão de vida. Né? Meu pai me deu muitas coisas, eu recebi muitas coisas de muitas pessoas, estou recebendo agora a oportunidade de você. Então, a gente tem que transformar esse momento agora em fazer uma coisa produtiva para vocês. Vocês vão pegar essas ideias e vão transformar em coisas produtivas para a vida de vocês. Vamos para o WhatsApp do Me Conta para você mandar as suas perguntas. Aliás, eu vou colocar o WhatsApp lá para contato. Quem quiser entrar em contato conosco aqui da produção do Me Conta, segue o WhatsApp. E depois eu vou pedir para repetir novamente. E vamos colocar nas mídias também, né? Vou colocar lá no Ana Paula Dami, no @AnaPaulaDami, para que vocês possam entrar em contato conosco. Continuando, professor, que está muito interessante, você está citando para nós a parábola dos talentos. Isso. E é uma máxima para a vida, então. Para a vida, trazendo isso no sentido... Tinha o que teve medo, que guardou, escondeu tudo. Isso, perfeito. Teve o que foi... não seria um avarento, seria... Não, a esbórnia, ele foi meio assim, irresponsável. Irresponsável. Teve esse que foi irresponsável. E o outro que foi o que realmente, como você disse, construiu. Prosperou. Transbordou. Você pode usar o termo que você quiser, mas na prática ele teve coragem, né? Porque afinal de contas... Vamos pensar hoje, né? O medo que a gente tem, outro dia na frente do clube, você viu aquele evento lá, né? Da pessoa tomando um tiro e tal. Então dá medo de sair na rua, às vezes, para fazer as coisas. Agora, a pessoa que tem coragem, está falando, não, vamos lá. O mundo é um lugar arriscado, mas a gente tem que superar isso. Para tudo, seja para ter uma atividade profissional, seja para levar os filhos e seja para gerar essa abundância que é direito de todo mundo que está aqui.
para quem está nos assistindo, eu estou tentando me conectar aqui com a internet, vou até passar o meu celular para a produção, porque eu não estou conseguindo. Porque nós estamos ao vivo no TikTok, nós estamos ao vivo no Insta, estamos na rádio, e eu quero ver quem está fazendo também as perguntas, por isso que eu estou olhando, viu, professor? Okay, não é mal educação minha, não. De você nunca. Obrigada. Mas falando então, falando do dinheiro, né? Você já começou citando a mudança de hábitos. Isto é muito difícil? Muito difícil, porque normalmente um hábito é uma coisa que você vem fazendo, né? E ela já se incorporou no seu dia a dia. Então, por exemplo, não tem aquelas pessoas cujo hábito é acordar e ficar lá preguiçando na cama? Aquela preguicinha, não tá frio pra caramba, né? Então, falar uma coisa, é difícil, né? Não, aliás, eu tiro o chapéu pra você. Eu vejo seus... em alguns dos momentos em que eu acordo, que não é sempre tão cedo como você, eu te vejo no frio, no carro, falando, bom dia, vamos malhar. E eu falo, meu Deus, que legal, que motivação. Então, mas é um fenômeno que se alimenta. Por exemplo, então vamos lá. Não é fácil, então vamos dizer, hoje eu acordei às 4h58, meu horário normal de acordar, um pouquinho antes das 5. Meu, tava frio pra caramba. Tem um rapaz aí? Tava muito frio. E nesse horário que eu acordei, né, por que eu tive que sair da cama? Porque, em primeiro lugar, eu tinha um compromisso com a minha professora de Pilates. Eu faço Pilates às 5h15 da manhã. Então, não dá para eu querer acordar às 5h30, ela ia ficar esperando para ali, para lá. Então, primeiro, tem alguns hábitos que você pode ir criando e que vão ser muito úteis, vão ser produtivos para a sua vida. Então, por que eu faço Pilates às 5h15 da manhã? Porque logo depois, fui para o clube para jogar squash. Eu tenho aula de squash às 7h30. Então, percebe? É assim, você começa a organizar a sua vida onde esses hábitos saudáveis vão te levar a um lugar muito mais legal do que se tivesse ficado dormindo lá até às 7 da manhã, entendeu? Podia ter ficado, né? Só que eu ia deixar uma professora chateada, né? E eu tô pagando para ela e tem uma remuneração moral, né? Você concorda? Uma professora que tira um aluno de manhã, faz a aula para ali, parará, ela tá feliz. Ela conseguiu o objetivo dela. O meu professor de squash também. Aí, finalmente, depois de tudo isso, cheguei no escritório, era 8 e pouco. Então, eu comecei o meu dia de maneira bem animada, né? Então, esse é um retorno que a gente tem. Se você sair da cama meio... nossa, tá frio hoje, né? Tá frio, tudo bem, é isso aí. Imagina o cara que acordou no Alasca, né? Concorda? Olha lá, chegou o rapaz. Não, porque às 8 horas você já fez aula de pilates e squash e tá no seu escritório, então você já chega falando bom dia pra galera, bom dia realmente animado. É isso aí. Então, hábito, né? Foi o que você falou, é difícil mudar. Então, esse hábito, por exemplo, que eu criei, ele é difícil mudar. Eu não consigo ficar na cama hoje, enrolando. Até eu tenho um problema, às vezes, que é fim de semana, né? Minha esposa gosta de dormir um pouquinho mais. Ela é uma médica, veterinária. Então, muitas vezes, ela tá cansada, né? Por exemplo, de domingo. Pessoal, domingo eu acordo às 5 e pouco da manhã. Posso escolher ficar lá, né? Porque daí não tem professor de pilates, não tem aula de squash e tal, para ali, para lá. Mas o bom hábito, ele te leva a ter mais opções, mais escolhas produtivas para você mesmo. Então, vou falar agora de um hábito de dinheiro, tá? A pessoa que vamos dizer assim, é gastadora e não pensa para gastar, todo mundo sabe disso, né? Tem um exemplo assim perto de si, vai ver que aquele cara, ele não consegue acumular alguma coisa para projetos maiores. Então, por exemplo, e por que é importante essa questão de gerir bem o dinheiro? Pessoal, o dinheiro é alguma coisa que tem um fluxo, né? Então, a gente, vamos dizer, quem é assalariado vai ter um salário mensal. Se você não fizer uma boa gestão do dinheiro, não souber usar aquele dinheiro sabiamente, de repente você gastou mais do que você vai ganhar. Qual que é o resultado? Dívida, cartão de crédito, cheque especial. O cartão de crédito. Pessoal, quebrou. Entrou numa dívida de cartão de crédito, está financiando as taxas de juros, aí vamos falar uma linguagem mais financeira, você chega a pagar 10, 12% ao mês quando você tem uma fatura que você não vai pagar inteira. E como? Então vamos lá. Essa pessoa que você disse que é mais gastona, né? Seria a pessoa consumista. Isso, vamos chamar de consumista. Vamos como simplificar. como você, na etimologia da palavra da consumista, como você explicaria para quem está aqui nos assistindo? Então, em primeiro lugar, ela tem uma certa dificuldade em refrear os seus impulsos de comprar aquilo que dá um prazer para ela. Eu vou falar mais, já fui consumista, né? Não é que já eu nasci, eu muito, nossa senhora. Eu ganhava muito dinheiro, assim, nas posições que eu tive, né? Então, para mim, entrar numa loja e gastar 2, 3, 5 mil reais, em dólar, às vezes, eu
Eu fazia viagem para fora e lá tem um problema, né? Você já viajou para fora, as coisas são muito baratas. Então você fala, $50, $100. E aí quando você vê, você gastou $2.000, né? Em besteira. É gostoso? É. Só que passa, né? Exato. Quando eu fui pro navio com meu marido a última vez, nós fizemos nós fomos até o Uruguai? Não, fomos até Buenos Bahia. Aires. Bahia. Foi a última vez. E aí nós fomos no cassino. Só que assim, lá em casa a pão dura sou eu. Ah, é? Opa, que beleza. E mas aí sabe que é uma coisa que aparentemente não é normal, mas faz sentido. Depois a gente fala sobre isso. Eu fui experimentar. Meu marido, ele compra as coisas pra mim. Eu fui na loja, fui trocar outro dia uma bolsa. Eu falei, qual é o valor dessa bolsa? Não, dá pra trocar por 3? Eu quero uma de cada cor. Aí a moça, eu nunca vi isso. Eu falei, jura? Ela falou que é o anormal ver alguém que seja uma mulher mais pão dura de casal. Normalmente... mais racional, né? Vamos dizer, um comportamento mais racional, vamos chamar assim. Seria isso. Enfim, né? Eu realmente sou firme para segurar. No cassino eu falei, ok, nós temos esse valor. E todo o entorno, ele é feito para... toda a propaganda subliminar e todo o entorno, ele é feito para te motivar a gastar mais. Exato. Chegou um momento que, inclusive, mesmo eu, sendo assim, na hora eu falei, opa, e o meu marido falou, lembra do nosso trato? Lembro, paramos. Aí, perfeito. Falamos a mesma linguagem, né? Perfeito. Olha que legal, olha só, a sua atitude. Você sabe que você vai entrar num templo da gastação, que é um cassino. Ou você vai entrar num shopping center, por exemplo. Imagina um apelo, você vai num shopping em Cidade Jardim, ou você vai ali na Juscelino Kubitschek, como é que chama aquele mesmo? Da Juscelino Kubitschek, JK, Juscelino Kubitschek, JK. Então esse templo do consumo, você vai lá, nossa que legal. E as cores, as propagandas. Tudo maravilhoso. São todas indutivas. Eu que estudo muito a parte da mente, nós vemos que as cores, inclusive, elas afetam a parte do nosso cérebro que estimula para que nós compremos mais. Exato. Então, se você já sabe, né, que você vai entrar num lugar onde os estímulos todos são para você gastar mais dinheiro, então qual seria uma atitude precavida que você falou que é perfeito? Tenha um orçamento. Então, eu vou entrar num cassino? Não tem problema nenhum. Desde que eles falem assim, eu posso jogar e perder, por exemplo, R$100. R$200, 500, qualquer que seja o valor. Mas se você entrou com essa premissa e daí você está lá jogando, ganhou, perdeu. Aí chegou, bateu nesse limite e fala, chega, eu vou ficar olhando agora aqui. Porque qual que é a... Não, eu perdi, mas eu vou recuperar. Né? Isso é uma falácia, não é mentira. Então aí que você vai embarcar e daqui a pouco quando você vê, você perdeu R$1.000. Interessante, o professor está nos dizendo que é uma falácia. Explica para quem está nos ouvindo o que é uma falácia. Falácia é uma mentira que parece assim verdadeira, né? É o fake news, por exemplo, né? Fake news, que é a novidade falsa, enfim, falácia. Falácia é... Eu nem sei exatamente qual a tradução de falácia, mas o sentido é esse, tá? Onde você vai fazer alguma coisa que parece uma verdade, é uma mentira e te conduz a um erro. Ela induz ao erro, sim. Tá? É isso mesmo. Então... É importante para quem está nos ouvindo, porque afinal de contas estamos tendo aula com um professor que tem 2 graduações na Universidade de São Paulo. Parabéns. Obrigado. Aliás, não só, né, continuou no mestrado, na pós, enfim. É tão legal ver, porque eu costumo dizer, todas as pessoas que vêm dar entrevista aqui, eu falo, gente, percebam o quanto eles se dedicaram, abdicaram. Falando num português claro, eles ralaram para chegar onde eles estão. Isso é importante, porque dá a sensação, em primeiro lugar, né, de maior valia para a pessoa que conquistou e para quem está assistindo, de que ela chega lá. Isso, e eu vou até fazer uma conexão importante, porque assim, no Brasil, infelizmente, a gente não tende a valorizar tanto a educação como em outros países, tá? Por vários motivos, né? Aqui, muitas vezes, o cara ganha dinheiro e não foi por um caminho de estudar, se tornar um especialista. Muitas vezes, não estou dizendo que é geral. Mas, por exemplo, pensa num médico, aquele cara que foi dia do médico recentemente, né? Aquele cara que você vai entregar a tua vida, né? Imagina você está com um problema no coração, você vai procurar um médico, você não vai falar assim, vou pegar qualquer um aqui. Não, você vai escolher um cara top, porque ele vai cuidar do seu coraçãozinho. Se ele cuidar mal, já era, né? Então, vai escolher aquele cara top. O que você vai buscar normalmente? Aquele cara que é um professor, doutor, estudioso, foi para congresso, está sempre viajando, está sempre se informando, estudando, né? Aumentando o nível do conhecimento que ele tem, porque você quer que ele use isso para seu benefício, tá certo? Então, nessa área da medicina, é muito difícil você falar assim, qualquer um serve. Agora,
em outras áreas, parece que a gente tem uma... não, o mais baratinho aí serve, né? Então, eu levo essas situações que a gente chama levar para o limite. Então, sempre que alguma coisa é muito importante, você fala, caramba, como é que é nessa situação? Então, medicina, e aí eu vou voltar para a nossa educação financeira. O Brasil, até pouco tempo, até o ano passado, não tinha educação financeira no seu currículo escolar. Então, a criancinha aprendia um monte de coisas, mas não aprendia a lidar com dinheiro. E qual que é o problema disso, Ana Paula? Mas quando você fala que não está no currículo, você está falando de escolas particulares ou nas nossas políticas públicas? Não, então, política pública. Então, vamos lá. Passou a integrar o currículo escolar, educação financeira, recentemente, como estou falando. Então, o que a gente pode esperar? Que daqui a 5, 10, 15 anos, essas crianças que já foram educadas vão ter conceitos de educação financeira. Vou falar uma coisa básica, esse é um exemplo típico. Fizeram essa experiência com crianças pequenas. Falaram assim, você quer uma bolachinha agora ou 2 bolachinhas daqui a 1 hora? O que você prefere? Não pensa? Criança? Então, aí que tá. Mas depende, eu fui criada por um homem que primeiro que ele falava, desconfia de tudo que é muito fácil. Eu iria analisar. Então, mas não é fácil, olha só. Tá aqui a bolachinha. Não, uma bolachinha agora ou... 2 daqui a 1 hora. Eu me conhecendo, eu ia falar 2 daqui a 1 hora. Mas perfeito. Eu iria falar isso. Não, mas então, não é fácil. Você vai ter que refrear a tua vontade, como é aquela bolachinha que você tá vendo. Fala, peraí, daqui a 1 hora eu vou ter 2. Ah, não, dá essa bolachinha aqui. Então, esse é um experimento muito comum em vários países, né? Onde eles percebem o seguinte, quando a criança aprende a lidar com o seu impulso, que é parecido com você entrar numa loja, fala assim, nossa, quanta coisa legal, quero comprar isso aqui. Ou, eu não vou comprar nada disso agora que eu tenho vontade, porque eu tenho um projeto maior. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou fazer uma viagem para a Europa, entendeu? Vou casar. Sabe que isso me lembrou uma coisa? Deixa eu te contar. Lá vem. Minha primeira filha, que é médica. Uau, parabéns. Né? Está fazendo residência em ginecologia e obstetrícia. Quem é que nunca teve um filho que fez show num shopping? Quem nunca? Não conheço ninguém. Todo mundo teve. Entramos lá na loja, né? Precisa fazer propaganda, acho que, né? Opa, Pebequi, já falou. Entramos na loja, né? E eu quero isso. Não. E aí se jogou no chão. E aí aquela cena. Uau. Enfim, foi a primeira e última para mim. Uhum. Lógico que eu a deixei... O que você faz nessa hora? Porque tá todo mundo te olhando, né? Essa mulher vai fazer o que com essa criancinha, tadinha? Mas hoje em dia, né? Não, tá certo. Na época faz 25 anos. Mas já era, vamos dizer assim. Mas já era. Bom, delicado. Resumo da ópera, conversamos. E foi uma construção. Isso. Né? Que idade ela tinha? 4 anos? 5? Não, ela tinha 1 ano e meio. Ela foi meio precoce. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Uau. 1 ano e meio. Ela andou com um ano e meio, já entendia bem o que era um presente e uma birra. Então, isso. bastou. Mas, enfim, foi um grande aprendizado e o que você falou, uma construção que vai gerando os hábitos, isso, né? Exato. No caso de quem tem um salário, vamos supor, essa pessoa ganha R$4.000 por mês. Tá legal, vamos pegar. Então, trazendo, e só para te falar uma outra coisa, eu tive um tio de criação judeu, admiro muito a comunidade judaica. Eu nunca me esqueço que ele chegou, quando eu tive meu primeiro salário aos 14 anos, e ele colocou os percentuais do que eu gastaria ou não. Perfeito, olha. Exato, foi aquilo que você fez quando entrou no cassino. Foi o que todo mundo faz, que prospera, faz isso. E vou falar uma coisa que vocês talvez já saibam. Toda empresa organizada faz isso. Ou seja, eu tenho um faturamento. No caso de uma pessoa física, é o salário dela, é mesada. Outro dia eu estava numa rede de televisão, fazendo uma entrevista com molecada de 12, 15 anos. E aí eles já começaram a fazer planos, porque uma delas queria ser médica no futuro, né? Ela quer ser médica no futuro. E aí ela falou assim... não, mas eu não consigo economizar. Eu falei, a primeira coisa que você vai precisar, vou fazer esse exemplo até porque você deve estar bem a par. Num curso de medicina, não estou falando que você vai pagar o curso. Pode ser que seus pais consigam te pagar, mas você vai precisar de um estetoscópio, né? O estetoscópio, para quem não sabe, um Littmann, é uma marca famosa aí, né? Custa na faixa de R$1.200, R$2.000. É um estetoscópio super top. Mas é o instrumento mais importante. Então, você pode abrir mão de sonhos ou de prazeres pequenos. Então, por exemplo, ela falou, pedir comida no iFood. Tá, que ela faz lá, ela gasta com R$50 por mês, por exemplo. R$50 por mês, vezes 12, R$600. Em 2 anos, R$1.200. Então, se todo mês ela deixar de pedir uma vez comida no iFood e economizar R$50, em 2 anos ela compra um Littmann, que é o Rolls Royce do estetoscópio.
Então, olha que coisinha, você transforma os R$1.200, que parece muito dinheiro, e né? Mas é pro sonho da vida dela. Ela quer ser médica, ela não vai ser médica sem estetoscópio. Então, de certa maneira, você já vinculou uma motivação com prazer para que ela possa usar de ferramentas nesse momento. Isso, então o prazerzão, ela ser médica e daí ganhar muito dinheiro, comprar quantos iFood ela quiser, né? Ela troca aquele iFoodzinho é feio, mas aquele iFood pequeno, né, de R$50 todo mês, que durante 2 anos vão levá-la a ter um estetoscópio Littmann. Isso é assim para carro. Isso é assim para um imóvel. Isso é assim para tudo na vida. Isso é assim para estudo. Concorda? Quantas vezes eu não deixei de ir em balada, blá, 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 para estudar, para fazer uma prova na Poli, né? E passar naquela história lá, porque afinal de contas, hoje em dia eu sou engenheiro, falando pela Poli, blá, 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 mas que me custou algumas coisas pequenas, né? É muito mais prazeroso, pessoal, vocês sabem disso. Ir para uma balada, ir com os amigos tomar cerveja, do que estudar para uma prova. Mas uma pessoa equilibrada pode fazer as duas coisas e vai ter sucesso profissional, vai ter crescimento e também não vai abandonar os amigos, né? Pode tomar sua cervejinha. Isso daí é uma coisa que... Voltando para quem está ganhando R$4.000, vamos supor, está tendo um exemplo. Nesses R$4.000, como você ensinaria essa pessoa na divisão do que vai ser um bem de consumo, vai ser algo assim de final de semana, uma saída? Perfeito. Como que você, em percentuais, dividiria? Então, vamos lá. Ok, então primeira coisa que a gente faz, os 4.000, com certeza algumas obrigações ela tem. Por exemplo, vamos dizer que ela mora de aluguel. Tá? Eu vou pegar um exemplo, ou ela paga um condomínio, ou qualquer coisa que seja. Então, tem uma parte desses 4.000 que ela já está comprometida. Não adianta, tá? Então, se vamos dizer que desses 4.000, 1.000 seja de aluguel, por exemplo, tá? E daí quem 500 que paga a conta de luz, água, telefone e tal. Então, desses 4.000, vamos dizer que sobrem R$2.000 para coisas que ela possa fazer de modo geral. Tá ok? Então, é assim que começa. São as suas obrigações, aquelas coisas que se você não fizer, você vai ter um problema. Eu chamo de impacto e severidade. É um termo meio técnico, mas basicamente. O que acontece se uma pessoa não pagar o aluguel dela durante muitos meses? Ela vai ser despejada. Exato. Então, ela teve uma... Vai pra rua. Isso. Então, ela foi lá, balada, bebida, blá, blá, blá. Só que, depois de alguns meses, está na rua. Então, vamos reorganizar tudo isso. A primeira coisa... Isso é o impacto? É o impacto. Esse é o tratamento de choque. Exato, é. Acho que ela sabe, mas ela não sente isso, tá? Porque ela tá morando bem, tal. Então, vamos lá, atitude racional, foi o que você fez. Então, você vai, isso é de planejamento financeiro, já é uma etapa até mais sofisticada, mas vamos começar por aqui. Você pegou o seu dinheiro, separa tudo aquilo que é obrigatório, são as suas obrigações, as obrigações que você tem para você e para sua família, enfim. Separou, sobrou alguma coisa. É aquele dinheiro que você deveria pensar assim, ok, eu vou separar uma partezinha para o meu futuro, que é o meu prazer, é o meu consumo futuro, não imediato, e o resto fica para o consumo imediato. Tá? Então, vamos dizer que sobrou 2.000, vamos ser bonzinho, né? Sobrou R$2.000 e 4.000, tudo bem. Então, R$1.000, vamos dizer assim, que ele consiga economizar para o futuro. E os outros R$1.000 ele vai gastar. Então, com R$1.000 durante o mês, ele vai fazer o que der. Seria uns 25% do lucro líquido? Então, é que nesse caso, sim, vamos dizer, do lucro não, né? Não desculpa, é uma empresa. Não, tudo bem. Mas seria do faturamento. Não, faturamento não. Faturamento, mas qual seria, professora, a palavra então, a receita que ele tem. Receita. Tá? Ou o salário bruto. A gente pegou um bruto, tirou tudo que ele tem, tá? Tá. De despesa, aí de é o que ficou líquido. Ficou líquido, exatamente, tá? Desse líquido que ele tem tirando as despesas obrigatórias, vamos dizer assim, ele deveria pensar em separar metade, né? Então, a metade não de tudo que ele ganhou, mas do que sobrou. Então, vamos supor, no caso desse exemplo de 4.000, sobrou 2.000. Metade, então 1.000, por exemplo, tá? Ele deveria colocar para sonhos, para projetos mais de longo prazo. Uma viagem que ele queira fazer com a família, ou ter um carro melhor, ou qualquer coisa que seja que envolva esse dinheiro. Então, vamos dizer, a gente está falando metade ou 25%, como você falou, da receita que ele tem em total, tá? E as outras 25% ele pode colocar para diversão, viagens curtas, né? Não viagens que precisa se programar.
É legal isso que você está falando, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas que não tiveram uma educação financeira ou alguém que os orientasse, pensam, eu ganho 2.000, o que eu vou fazer? Mas de acordo contigo, né, de acordo com as suas orientações, a pessoa que ganha 2.000, se ela realmente tiver um planejamento, esse dinheiro, ele multiplica. Exato. E aí vão acontecer duas coisas possíveis, né? Por exemplo, o cara que ganha 1.000, tá? É uma situação bem complicada, porque provavelmente não vai sobrar muito dinheiro. Tá? Então ele deveria assim pensar, como é que eu aumento a minha receita? O que eu vou fazer para aumentar? Tá? Então, você percebe que tem duas coisas. Sempre você vai estar monitorando quanto é que eu ganho. Você vai escrever esse valor, né? Tem muitas metodologias. Aí eu não vou ficar entrando nesse detalhe, porque tem um caminho... Porque bastante... ele vai voltar. O Daniel vai voltar, porque o tema é muito amplo, né? É verdade. E é interessante quando nós vamos falando, nós caímos em várias vertentes. E você percebe que uma coisa importante, o tema é muito amplo e, infelizmente, até agora no Brasil, a gente não tinha isso colocado no currículo. Então, eu estudei um negócio chamado OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu também. Então... Mas isso era no meu currículo do colegial. Exato. Na época, o OSPB eu adorava. Então, eu gostava também, porque assim é um negócio de alto nível, tá? Só que na prática a gente precisa descer pro nível da terra, né? E falar, ok, e o que eu faço com o meu dinheirinho? O que eu faço com essa sobra de dinheiro para investir, para poder prosperar? Então, lá do comecinho, né? Se você tem as coisas organizadas, se você não dá default, que a gente chama, se você não está falhando com as suas obrigações básicas, você não vai ser despejado, você não vai ter um problema de saúde e não vai ter como cuidar, né? Então, é a primeira organização. A gente vai aprender isso na escola. A gente não, que a gente já saiu dela há muito tempo. Mas os nossos filhinhos, netinhos, né, daqui a pouco, vão aprender isso. Vão aprender isso na escola. E aí eles vão falar, pô, legal, eu preciso separar um dinheirinho. Se eu quiser comprar uma bicicleta, tá? Tem uma pessoa chamada Reinaldo Domingos, é muito interessante porque ele tem uma metodologia para isso, né? É o DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É a metodologia que ele usa, tá? Tem várias, mas basicamente, você olha como é que você está, você coloca os seus sonhos, tá? Aí você faz um orçamento, aquilo que eu falei, quanto é que eu posso tirar para isso e poupar para ter um objetivo futuro. Simples assim. Simples assim? Mas mais simples, mas tem saída. Vamos para o Giro de Notícias? Vai, Ana. Eu vou bem, e você, Luiz? Giro de Notícias, agora nós vamos ficar um pouquinho antenado com o que está acontecendo atualmente. Bastante coisa para variar. Bastante coisa, né, Luiz? Bastante coisa. Ontem a gente teve a final do The Mask Brasil. É um programa que deu muito certo na Globo com a Ivete Sangalo. E quem ganhou foi a Priscila Alcântara, né? A Priscila, as pessoas desde o começo estavam cantando a bola que era ela. Unicórnio. Né? E ela tem uma voz muito peculiar, enfim, canta muito. E ela saiu do gospel, né? Porque ela é cantora gospel e tá indo pro secular. Então tudo encaixou muito bem, porque ela foi pra Globo, fez sucesso, ganhou o programa e hoje ela já estava no encontro divulgando a nova música dela. Tô colocando aqui o... Aqui a gente um ajuda o outro, Isso Brasil. É ao vivo, pessoal. Tô colocando ele aqui ao vivo, olha. Vai ficar bonito. Opa! Obrigado, viu? Olha lá, tá ao vivo aqui. A gente trupica, mas não... Nós trupica, mas não cai. Não é, Brasil? Aí outra coisa que aconteceu foi com Carlinhos Maia, que é um influenciador aí que... Quer colocar de frente? Começou do zero, ele já está há 10 anos como influencer, mas o Carlinhos hoje ele tem um alcance de 24 milhões de pessoas. Uau. Então, gostem ou não, porque tem muita gente que critica o Carlinhos, porque ele mostra a vida dele, enfim. Ele gera emprego, morava, né? Porque agora ele ganhou dinheiro. Mas ele transformou a vila que ele mora em Penedo em uma sensação, como se fosse a Vila do Chaves, ele transformou. Então ele acabou dando arroba para toda a comunidade dele ali e todos ganham dinheiro, né? Carlinhos hoje é uma mina de ouro, tudo que ele coloca a mão prospera, é uma coisa dele. E ontem ele fez um stories por conta da mãe dele. A mãe dele é uma pessoa muito simples, mas muito autêntica. E desde o começo que o Carlinhos começou a fazer o cotidiano dele, a Maria, que é a mãe dele, fez muito sucesso.
Porque eu acho que essa coisa da simplicidade que as pessoas querem ver, né? Da risada. Da realidade da Tem muito vida. relato de gente, até que eu sigo ele quando ele tinha 6 mil pessoas. Você às vezes tá triste, tá numa vibe ruim, aí você assistia aquilo, que é uma coisa simples, e você, né? Tirava os problemas da cabeça. E aí a mãe dele fez uma brincadeira, porque o Carlinhos ele é muito inteligente, ele roteiriza aquilo, né? E aí caíram de pau na mãe dele. Por quê? Porque ela tava fazendo. Eles voltaram lá na vila, porque ele acabou de comprar uma casa para os pais no mesmo condomínio que ele mora. Mas eles mantiveram a casa deles lá, porque é um cenário principal, né? E aí ela começou a brincar de pegar as galinhas que os vizinhos tinham pegado, pegou um balde cheio de ovo e atacou nos vizinhos, mas era tudo roteirizado. As pessoas que assistem sabem que aquilo é brincadeira. E aí foram falar, você agora está milionário, e você fica desperdiçando ovo, e porque a sua mãe, porque ela deixa a dentadura para fora, porque ela isso. E aí ele falou, não mexam com a minha mãe, mexam comigo, mas com a minha mãe não. Então, a partir de agora, quando vocês começarem a mexer com a minha mãe, eu vou começar a bloquear vocês. Porque isso é um grande problema, né, dos influenciadores, porque as pessoas caem de pau. Se você não tiver um psicológico bom... Isso. Nossa, estamos falando do psicológico, É. né? Ju, e tudo cai no psicológico? Tudo, porque se você não, né, você pode ter uma depressão séria se você absorver todas aquelas críticas desnecessárias. E aí ele dá esse recadinho e ele não tem medo não de perder seguidor. E eu pelo menos sou assim, pode dar na minha cara, mas da minha mãe e do meu pai não. Você é assim, Ana? Quem me conhece, aliás, eu parto da máxima. Eu posso falar mal. É bem isso. Eu posso falar mal do meu marido, da Dos minha mãe, do filhos, meu de pai, mãe. dos meus filhos. Ninguém mais. E é engraçado, porque às vezes o casal se anima, né? Às vezes começa, não, porque a sua mãe, aí o seu pai, aí vai. Só que a gente não esquece. Que a gente pode falar porque tem amor incondicional. Aí vem aquela situação e eu costumo falar pro pessoal, não se anima muito, deixa o seu marido ou sua mulher desabafar, não entra na briga da família, porque eles se entendem. É igual falar, a gente perde. lavar roupa suja de marido e mulher, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque depois os dois fazem as pazes e aí Quem tiver passado para dar uma opiniãozinha, né? De repente vai Aliás, eu "Ih, quero fazer uma pergunta pro senhor. Pergunta do povo. Opa! Né, Brasil? Aliás, eu já fui Venha. vítima disso. Como vocês estavam falando que o jogo, bingo, o cassino é uma coisa que pode viciar, eu conheço algumas pessoas que eu não vou dar o nome, eu já fui uma delas, que são viciadas em cartão de crédito. Nossa! Eu conheço um ser que eu não vou poder falar, porque senão vai ficar muito... né? Ele vai achar que é pessoal, mas não é. Ele tem 6 cartões de crédito. E aí ele paga... Só que ele ganha, não vou dizer quanto, mas não é muito. Ele gasta o dobro. Nossa. E aí nesses 6 cartões, ele é viciado. Ele paga água, luz, telefone, tudo no cartão. E aí vem 3 mil reais, vamos supor, em um cartão, aí ele pega e refinancia pra não perder. E esses 3 viram 6. Isso. Eu não sei ainda como ele não faliu com 6, entendeu? E isso é um problema muito aqui no Brasil, né? Que as pessoas grave. acham que pagar em 12 vezes, em 10 vezes, vai aliviar o que Mas não é você só no ganha. Brasil, não. Não vai falar mal de brasileiro, que a gente vai ter treta no estúdio aqui. não, mas aqui, outro pai, dia... calma. Não. Outro dia eu Vamos- tava no Pânico e assim começou aquele negócio... Outro dia não, já faz um tempo. E eu falei, eu não gostei quando o ex-presidente dos Estados Unidos foi falar mal do Brasil. Não tem que falar mal do Brasil. A gente que mora aqui que sabe o que a gente passa. Você pensa que americano não é consumista? Mas aquilo Então, eu acho que é uma outra realidade, né? A gente sabe, gosta ou não. vamos até pegar esse ponto que é muito importante. É o seguinte, na verdade, o americano, por exemplo, é um povo que vive muito endividado. Só que lá não é tão cruel a dívida quanto no Brasil. Porque, de novo, lá, por exemplo, você pega uma dívida de cartão de crédito. Quando você rola ela, você vai pagar 5% ao ano. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Aqui essa dívida, 12% ao mês. Né? Então, qual que é a diferença básica? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas a condição para o Brasil é muito cruel. Né? E é claro que ela vem de uma série de fatores, a gente tinha uma inflação alta, mas o fato é o seguinte, o americano, ele se endivida sim, como ela falou, o americano e todo mundo pode se endividar, mas é menos cruel. Os juros, né? Isso, Os juros. o efeito dos juros que ao longo do tempo, Então, por exemplo, vamos só pegar esse caso aí que você acabou de falar e que eu queria trazer alguma coisa útil para todo mundo, que é o seguinte,
Quando você gastou no cartão de crédito, você fala assim, tudo bem porque eu vou dividir isso daí em N prestações, não é bem assim. Porque se você fizesse de uma outra maneira, você ia gastar muito menos dinheiro para ter aquilo. Lembra que eu falei, né, daquela mocinha que falou que não vai ter o iFood porque ela vai comprar um Litman? Ela poderia falar, não, eu vou comprar agora e vou colocar no cartão de crédito, vou pagar juros e daí. Então, só que a diferença é o seguinte, ela se planejou. Então, ela nem chegou na faculdade ainda, ela está com esse objetivo futuro, que é o que todo país do mundo, aí eu vou ter que ser parcial. Todo país do mundo que teve uma história de dificuldade, por exemplo, o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a Europa, que teve guerra. Então, eles tinham que se planejar. A gente nunca teve uma guerra aqui no país. Tivemos uma guerra do Paraguai, guerra de Canudos e tal, mas na prática não teve aquela situação de assim, não, estamos sendo bombardeados, nós precisamos guardar alimento, porque a gente não sabe se daqui a um dia, uma semana, um mês, a gente vai ter alimento para comer. Né? Eu assim, não por questão de dinheiro, por questão de uma situação que está fora do nosso controle. Os europeus tiveram isso. O povo judeu, você sabe muito bem, teve uma história de superação incrível. Então, nós somos abençoados por Deus, né? E infelizmente, vou falar infelizmente porque é o que eu sinto, a gente, vamos dizer, por ter passado por essa situação muito bacana, não desenvolveu alguns hábitos, que é ter essa visão de longo prazo de planejamento, né? Então, vamos lá. Essa visão de longo prazo é o que permite que você, por exemplo, construa um sonho aos poucos e não tenha aquela vontade de, por exemplo, comprar alguma coisa imediata e daí eu vou financiar. É uma diferença de atitude. E aí, o que você falaria para aquela pessoa que não consegue entrar em um shopping? Assim, é tão interessante porque eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que eu vou falando, chega, e aí ela fala... Você não comprou nada? Eu falei, não preciso. Como assim? Aquilo... Enfim, nós somos totalmente opostos. É um barato, porque nós nos divertimos nesse sentido. E eu vou segurando. Mas na hora, ela fala para mim, pelo amor de Deus, compra essa blusa aqui, troca, você tá com tão pouca. Então, nós somos 8 e 80. O que você diria para essa pessoa que é extremamente consumista? E assim, depois que sai do shopping... Essa pessoa que eu citei, ela se arrepende. Então, pronto. Mas o que você diria para essa pessoa que cai nessas armadilhas? Então, em primeiro lugar, se você... então eu já vou ser bem radical. Se ela tem uma amiga como você é um exemplo para ela. Falando sério. Por quê? Porque você já tem essa atitude, você falou lá atrás, quando ia entrar no cassino e tal. Então, na boa, se você cai na tentação quando entra no shopping, eu vou dar uma receita bem simples. Não entre no shopping, a não ser que você tenha uma necessidade. Vamos lá. Te contrata para você fazer a análise. Então, Opa! Então, vamos lá. Vamos dizer que Acho que a gente precisa ligar o ar aqui para o professor que está de terno. O nosso ar aqui, vamos ligar um pouquinho. Então, mas vamos dizer que daí... Não, tudo bem, eu preciso ir ao shopping porque eu tenho alguma necessidade para atender. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um par de tênis. Beleza. Quanto eu posso gastar? 200, 300. Esse é o meu budget, ou uma palavra em inglês para orçamento, tá? Se você definiu isso, daí vamos dizer que eu vou te convidar para ir comigo. Você vai comigo e fala assim, você vai me segurar. Eu vou ver um tênis maravilhoso por R$1.000. Eu falo assim, você precisa comprar esse? Você lembra que se você comprar isso, você vai estar abrindo mão de outras coisas que você quer fazer. Porque você tinha falado que você ia gastar 300. Da onde saem esses 700? Não, eu vou parcelar no cartão de crédito. Não. Se você parcelar, esses 700 vão virar 1.400, 2.000 e tal. Então, você está trocando alguma coisa que você queria fazer no futuro. Viajar, né? Melhorar o seu carro, melhorar a tua vida, por conta de um impulso. Isso é muito forte. Agora você está falando um pouco do behaviorismo, né? Exato, exatamente. Nós vamos entrar nesse tópico agora, que é o melhor. A gente deixou para o final, para nós falarmos assim meio que rapidamente. Você está se especializando nesse momento e nesse tipo de comportamento voltado para os gastos, para a parte financeira? Como eu falei para vocês, por incrível que pareça, né, eu sou suíço, né? Meu pai era um cara suíço, super regrado e tal, mas já fui completamente, vou falar uma palavra feia, mas é porra louca. Eu realmente... uma vez eu comprei, só para contar uma história, eu estava indo para os Estados Unidos, tinha ganhado a viagem, era uma ocasião super de festa, né? E eu vi uma televisão de 42 polegadas barato, mas barato mesmo, mas muito barato. Sei lá quanto custa hoje, mas isso faz muito tempo, né? Você tinha quantos anos? Não, eu já era grandinho, né? Eu já não era tão bebê assim, mas vamos dizer que eu tinha 20 e poucos aninhos, tá? Ah, tá. Calma. Mas eu vou dizer o seguinte, tava viajando, não sei o quê. Daí eu vi aquela televisão, falei, nossa, é muito barato. Falei, vou comprar. Daí eu não pensei que eu ia ter que trazer essa televisão pro Brasil. É um trambolho
né? Ia custar caro, alfândega, não sei o quê. Bom, resumindo, quando os meus amigos me viram na fila para embarcar com aquele trambolho, eles começaram a zoar. Falaram, não, você não vai... Como é que você vai levar isso? Não, eu vou levar, não sei o quê, porque custou muito barato. Então, o custo total não foi tão barato assim. Essa televisão ainda está comigo, tá? Porque na época, 42 era uma televisão de 80 hoje em dia. Eu tô pensando, naquela época, uma televisão de 42 polegadas não existia no Brasil. Não existia. Então foi legal, né? Mas o que aconteceu? Ela me fez sofrer. Sofrer desde a hora da fila. Por quê? Porque eu não pensei. Foi uma compra de impulso, né? Motivado unicamente, eu consigo pagar. Seja no cartão de crédito e tal. Então, como é que é essa mudança de hábito? Então, sente essa... Por exemplo, eu te falei de você convidar a sua amiga para algum dia ir para o shopping junto com você, porque ela pode sentir a dor só na hora que sai. Daí é tarde demais. Então, você vai ser a consciênciazinha dela. Fala, não, o que você precisa? Um tênis de R$300. Então, vamos anotar aqui, R$300, tá? A gente vai dar uma olhadinha primeiro. Você não vai sair comprando, vai pesquisar, vai ver o que te interessa, que faz sentido para você. E daí a gente vai lá, compra. E quando você sai, por exemplo, tendo gastado os R$300, se dá um presentinho. Um presentinho pequeno, evidente, né? Eu vou falar aqui que eu faço, vocês vão achar ridículo, mas é isso que eu faço comigo. Eu me dou uma casquinha do McDonald's de sorvete. Custa R$2. Custava, né? Hoje faz tempo mas que eu eu não acho ridículo. Então, é um prazer para mim comer aquela porcaria, vou falar assim, da casquinha do McDonald's, mas que me dá um prazer, entendeu? É claro que é muito melhor um sorvete de R$50, né? 30, 20, sei lá. Mas a casquinha do McDonald's, então, quando eu consigo refrear o meu hábito de consumo maléfico, eu me dou um presentinho. Que é a casquinha, por exemplo, do McDonald's. Interessante, mas então, eu preciso falar uma coisa para você. Diga. Eu não acho que o mais importante é tomar um sorvete de R$50 do que uma casquinha de R$2. Sabe não, é verdade. O que importa é a companhia. É verdade. O que importa é o contexto, é quem está junto. Então, eu fui criada, e o Luiz sabe disso, muito nesse sentido da companhia Nossa. Por exemplo, aqui nós estamos em um momento muito agradável, com uma companhia... Vale companhias, quanto, né? E eu, nesse sentido, né, costumo falar para os meus clientes, vocês não são o que vocês estão comprando. Com certeza. Não balizem o que vocês são, o que vocês significam pelo consumo. Nós somos muito mais do que isso. Entrar para fazer uma compra quando você estiver deprimido... Mau negócio. É um mau negócio. Mau negócio. Só faça se tiver condições, né? Porque eu acho que também não é pecado. Assim, mas não. eu não acho pecado. Se a pessoa tem condições... Não. Ela comprou uma bolsa de R$15 mil. Não tem condições. Não é isso. Mas eu entendo esse Olha vício. só para levar Você entende o quê? Eu entendo esse Hoje ele está provocativo. Daniel, hoje ele está terrível. Mas não tem nada de errado. Porque eu já fui assim, né? De entrar lá e falar, eu consigo comprar, compra em 15. Mas você pensa que é fácil fazer o papel da chata? Eu já cortei cartão de crédito na minha casa. Imagina a mulher que corta cartão de crédito, isso é coisa que marido faz. Eu falei, dá esse cartão de crédito aqui, ninguém gasta mais nada, acabou. Então, mas é uma atitude que vai te trazer uma condição melhor, né? Então, eu não acho que não tem nada de errado isso, pelo contrário. E não tem nada de errado você falar assim, não, eu posso, eu quero. Minha esposa fez recentemente uma compra, comprou uma Prada que custa uma bala de dinheiro, né? Mas assim, ela fez dentro de um projeto, dela, um orçamento, né? etc e tal, tá? E aí, vou só trazer a história do behavior, né? O comportamento. Então, a gente pensa... ou melhor, vamos dizer assim, se fala que um homem é um animal racional, um homem e mulher, né? São animais racionais, mas médio. No final das contas, nós somos animais emocionais. E quase tudo que a gente faz vamos dizer assim, drivado, que a gente fala, é uma coisa motivada por uma emoção que tem uma explicação racional, tá? Então, por que eu estou falando isso? Que é importante. Eu estou estudando esse assunto profundamente, estou fazendo um curso na Universidade de Yale, e olha só, é um curso, na Universidade de Yale, tem 3,5 milhões de pessoas que já fizeram esse curso, tá? E custou para mim R$150. Então, estou fazendo chama Coursera, uma plataforma de... É engraçado como ele transita. Não, e ele transita do lado de quem curte, a esposa que comprou a Bolsa Prada, e um curso de R$150. É isso que é legal, esse equilíbrio. É o que ele está falando, né? Você tem que fazer um planejamento dentro do que você pode. Exato, e tem muita coisa, isso que a gente estava falando. A casquinha do McDonald's, para mim, provavelmente vale tanto quanto um cara gastar uma bala de dinheiro. Pra gente também. E para todo mundo, né? Não é só para... Mas assim, todo mundo tem esse comportamento que pode ter prazer, né? Fazer coisas que tem muito mais a ver com a satisfação das coisas que você
deseja e que são valores, eu chamo de valores, né? Então, quais são os valores? Então, amor é um valor, sem dúvida. Amizade, que é parecido, né? Família. Então, essas coisas são as reais. Agora, aparecer, quanta gente, isso eu vou falar de novo também no Brasil, mora mal e tem um carro maravilhoso. Mas o que você acha disso, dessas coisas, essas atitudes? Porque ela é boa, conselheira. Com certeza. Eu entendo que o que o professor está nos dizendo, ele relaciona o prazer e a dor para ressignificar, seria dentro... Nós podemos ressignificar. Por exemplo, essa pessoa que é muito consumista, a partir do momento em que ela tiver algum contexto de dor, ela vai pensar da próxima vez, né? Na psicologia cognitiva comportamental, nós ressignificamos essas situações. Eu acho que seria que é válido. Entenda, né? Que a pessoa entenda. Para que ela possa, quando ela comprar uma bolsa, seja qual for a marca, ela também possa curtir. Mas aí está associado a alguma coisa boa, juntou esse dinheiro. Tem que ter esse hábito. Eu entendo que as pessoas precisam se conhecer. Ou não ter esse vício, né? Então, vício, falou, como né? você falou, vou comprar para aparecer, para mostrar poder. Então, mas aí a pessoa, é o que eu volto a dizer. Isso daí é uma ilusão. Então, nesse caso... Porque a pessoa, ela não é a marca que ela está vestindo. Ou ela não tem a casa, mora de aluguel e compra um carro que vale um apartamento. Exato. Eu trouxe esse exemplo, por quê? Porque, vamos dizer assim, todo mundo, né? Muitas vezes tem uma casa onde não convida as pessoas para ir em casa, etc e tal. Mas o carro está na rua, está aparecendo, então ela se sente feliz. E eu tive um caso faz muito tempo, era um rapaz que trabalhava comigo, ele trabalhava office boy, e o tênis que ele comprou, vamos dizer que hoje faz muito tempo isso, mas vamos dizer que um tênis custava R$2.000. E eu olhei pro tênis dele e falei assim, meu, como é que você vai pagar esse troço? Eu dividi em 200 vezes, sei lá, no crediário e tal. Falei, mas cara, faz sentido para você? E eu daí captei o seguinte, olha só, faz tempo isso, falei, ele não consegue... Não estou criticando ele, mas ele não consegue colocar um projeto de longo prazo. Por exemplo, comprar uma moto, comprar um carro. Então, o que é factível para ele, o que ele consegue fazer é comprar um tênis de R$2.000. Mas aí eu volto no reforço. Quando você me perguntou, aí tem que ter os reforços positivos. Sem dúvida. Porque a pessoa, para ela chegar e pensar numa meta longa, o cérebro, quando ele é treinado, e você entende que você fazer aquela pequena ação, você tem um ganho... Depois, mais uma ação, você tem um ganho, aí sim você consegue pensar a longo prazo. Exatamente. Senão você não dá para exigir de uma pessoa que não foi treinada, porque o que ela vai ter que se privar para chegar até aqui? É muito grande, é uma privação muito grande, é insuportável, como o professor disse. Então, por isso, voltando assim, tudo tem uma base emocional, vamos dizer assim, psicológica, se você quiser falar, mas na prática isso pode ser treinado desde pequeno, né? A sua filha, há 1 aninho e meio dela que ela tinha. Quando ela fez aquele escândalo e você falou assim, não, filhinha, não precisa bater, não precisa nada disso. Mas a dor dela, vamos dizer assim, foi, mamãe não quer me dar. Mas aí tem a explicação. E você vai acomodar essa dor e vai falar assim, não, mas isso daqui sabe por quê? Nós vamos comprar um presente legal para você no teu aniversário. Deixa eu te contar a verdade, o que eu fiz. Opa. Quando ela voltou comigo ao shopping... E não fez o show, ela ganhou uma casquinha no McDonald's. É mesmo? Eu levei um beliscão da minha mãe quando eu dei meu primeiro show no shopping. Mas isso há muitos anos atrás. Então, de certa maneira, é que eu fiz um reforço positivo. Sim. Mas eu tive o privilégio, eu tenho uma mãe psicóloga, que eu quero mandar um beijo, Lilian, que me ensinou muitas coisas, me deu ferramentas para que eu pudesse... Porque não é fácil criar filhos. Não. Mas você vai voltar, nós vamos falar de criação de filhos. O assunto é muito amplo. Acho que esse assunto de educação financeira é maravilhoso para as pessoas aprenderem. Muito legal. Né? Sim, porque o Me Conta o que ele faz? Ele faz você brilhar. Você que está aqui conosco nos assistindo, nós queremos que você brilhe. E para que você brilhe, nós precisamos ter pessoas de sucesso, como o professor Daniel. Seguir de exemplo. Ori. Isso. Ori. Fala o seu nome. Daniel Ori. Ori. Ele fala com uma... É da Suíça, Du? É suíço. Adoro aqueles chocolatinhos. Assim. Uau! Quem não, né? Então, você pode comprar uma caixa deles. Que compra no free shop. Isso, perfeito. Eu amo aquele chocolate. E aí, qual que é o legal? Daí você pode dar como presente pra você mesmo, cada um deles, numa caixa inteira, né? Pelo amor de Deus, senão, se você pegar cada um deles e cada atitude inteligente que você fizer... que legal. Você sabe, todo mundo já viu educação de cachorro. Não tô querendo comparar o ser humano com o cachorro, mas... Não deixa de ser um reforço. É parecido. Um condicionamento. É um condicionamento, exatamente. Eu já tô condicionada aqui, que eu tenho que terminar o programa em 4 minutos, então é uma coisa muito rápida, mas conversei com o professor Daniel Ori,
Falei certinho. Perfeito. Quero te agradecer, dizer que foi muito bom ter a sua presença. Luiz Volte Lima, sempre. Volte Pode deixar, o sempre. convite tá E eu aceito quero já. te parabenizar Opa. com a máscara do Me Conta. Tá vendo? Ó, reforço positivo. Olha que legal. Uma máscara do Me Conta e falar pra vocês que o Me Conta é segundas, quartas e sextas às 8 horas da noite no Insta Ana Paula Adami, no TikTok anapaula.adami, meconta.oficial. Curtam, comentem, compartilhem, ok, galera? Galera do TikTok também. Compartilha, manda presentinho. Mas antes de nós finalizarmos com a máscara, deixa sua mensagem. Você tem 30 segundos. 30? Uau, nossa, dá pra fazer um comercial de TV aqui. Pessoal, todo mundo tem dentro de si o que ela falou, um brilhante, né? E a gente precisa muitas vezes limpar isso daí, tá? E quem que coloca essa sujeira, né? A nossa sociedade de consumo, veículos de comunicação que nem sempre estão bem intencionados, né? Então, assim, pessoal, conectem-se com a sua essência, porque muita coisa boa vai vir. E quem vai ajudar é quem está em volta, né? Escolham boas influências, como essa moça aqui, esse moço, né? E todos os professores que vocês tiveram pelo meio do caminho. Como você, né? Professores brilhantes como você. O Me Conta está finalizando. Acabei de conversar com o Daniel Urri. E nós vamos estar aqui novamente na quarta-feira. Opa! E na sexta. E na sexta, segundas, quartas, sexta. Na verdade, hoje é quarta, sexta-feira. Mas é... um ato falho aqui, simplesinho assim. Acontece. Vamos lá, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. E até Beijo. sexta.